É assim que você vai pagar menos imposto de renda a partir de hoje, seguindo as dicas aqui do vídeo do Entre Altos e Baixas, que a gente vai falar hoje sobre essa possibilidade, né, que a gente tem de pagar menos imposto. Lembrando que o Brasil é um dos países no mundo que mais cobra imposto de renda, e aí, se a gente juntar isso com, às vezes, a falta de conhecimento das pessoas, que não permite que elas possam utilizar os benefícios tributários e pagar menos impostos, quando a gente soma tudo isso, aí sim que a coisa fica perigosa. Então, por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. Um instrumento que a gente tem para poder pagar muito menos imposto de renda, economizar bastante e ainda usar o dinheiro que nós iria pagar de imposto nos investimentos. E a gente vai entender isso na prática como funciona. Então, para quem ainda não conhece, Andrei do Entre Altos e Baixas, não se esqueça de nos seguir lá no Insta, se inscrever aqui no canal e bora para prática para entender isso, do que a gente está falando aqui. Nós estamos falando da previdência privada, é um instrumento que a gente pode utilizar para conseguir pagar menos impostos, né, e usar esse dinheiro que nós iremos pagar para o governo como investimento. Eu vou mostrar isso na prática, numa planilha aqui, um comparativo, para a gente primeiro entender se vai fazer sentido e qual tipo de previdência vai fazer sentido. Mas, para quem é um pouco mais não está por dentro do assunto da previdência, a previdência privada é um instrumento, né, uma poupança que visa, né, nos ajudar aí na hora que a gente se aposenta para complementar a nossa renda, né? Então, as previdências privadas podem ter lá investimentos em renda fixa, em renda variável, em fundos multimercados, né? Só que o que acontece? A Previdência ficou esquecida por um bom tempo, muito por causa do mercado de Previdência brasileiro, que era muito ruim. 80%, 90% dos fundos de Previdência privada não batiam a inflação, estavam lá esquecidos, né? Só que o mercado começou a olhar para isso. E hoje, nós, na atividade de investimentos, nós olhamos para a Previdência como parte do patrimônio do cliente, a gente bota isso na conta, né? Inclusive, a Previdência fica junto à conta do cliente, a gente consegue fazer a gestão junto com o cliente, né, dessa previdência, porque lá no final das contas, no momento que o cliente decide, o investidor decide utilizar da sua renda passiva, a previdência vai ser um desses instrumentos. E, se bem utilizada, a previdência tem vários benefícios que vão ajudar, inclusive, na sucessão do cliente. E a gente vai falar disso num outro vídeo específico para benefícios e principais dúvidas sobre previdência. Mas, de forma geral, hoje, se tu tiver uma previdência, seus beneficiários tem uma isenção aí na hora de um falecimento teu, então na hora que vai ser transferido esses bens para eles, não passa por um inventário, então não tem todo aquele custo, é uma forma muito mais prática e sem custos, né? Além disso, tem isenção de come-cotas, que diminui bastante o impacto, né, dos impostos no curto prazo, e tem o principal que a gente vai falar agora, que é o benefício tributário para quem paga imposto de renda, né? E aqui eu vou mostrar na prática um comparativo para te entender um pouco mais se faz sentido ou não ter essa previdência. Talvez chegou até aqui e ainda, mas acho que nem é para mim. Assista ao final, entende o cálculo, porque às vezes a gente olha na nossa declaração do imposto de renda e lá está falando assim, ó, no próprio programa hoje da declaração do imposto de renda, já vem um aviso, e muitas vezes os contadores passam isso para vocês, assim, não, tu não precisa fazer declaração porque aqui está dando mais barato na simplificada. E aí, obviamente, tu não coloca lá tuas despesas, tu não coloca teus dependentes e tal, porque a simplificada já está dando um valor ok. Só que a partir do momento que tu coloca todas as suas despesas médicas, sua educação, dependentes e a previdência privada, muitas vezes fica muito mais vantajoso fazer uma declaração completa e aí, às vezes, além de tu pagar menos impostos, muitas vezes tu vai ter uma restituição do imposto, que é quando o governo cobra mais de ti do que deveria. E eu vou mostrar isso na prática que, utilizando a previdência privada, normalmente vai acontecer isso. Tu vai ter uma restituição muito interessante dos valores. Dito isso, vamos para a nossa introdução da planilha que eu tenho aqui para a gente fazer a simulação e aos poucos as coisas vão clareando, mas teve dúvida, assista ao final e depois coloque nas perguntas que a gente vai debatendo sobre isso. Vamos lá. De forma geral, quando a gente fala de previdência privada, a maior dúvida dos investidores é: e aí, eu tenho que fazer uma PGBL ou uma VGBL? Vamos lá, a gente tem duas modalidades de previdência privada no Brasil. Uma delas te dá esse benefício fiscal, em contrapartida tem tem um contra, né? Então, o pró é que ela vai te dar esse benefício fiscal e tu vai pagar menos imposto, mas
O contra é que lá na frente, quando tu resgatar esse investimento, tu vai pagar o imposto de renda sobre todo o teu capital, toda a tua previdência. O VGBL, ele não te dá esse benefício fiscal, a principal diferença é essa, mas tu vai pagar imposto somente sobre os ganhos, né? Somente sobre a lucratividade do fundo, né? Então, na prática, essa é a principal diferença. E muitas vezes, na hora de escolher a previdência privada, porque muitas pessoas fazem previdência pelos outros motivos. Vai fazer por sucessão, vai fazer por ter mesmo um planejamento financeiro com complementos de renda. Enfim, as pessoas fazem, às vezes, porque a empresa tem um benefício lá para o colaborador e ela paga uma parte da previdência. Só que daí, na hora de escolher, muitos fazem qualquer uma. Só que tem uma grande diferença e a gente vai ver agora, na prática, com essa planilha que eu vou estar compartilhando, qual é o impacto de tu escolher uma previdência mais ajustada para aquele teu objetivo. E aí aqui faço um parênteses. Se tu ficou com dúvida sobre como escolher isso, nos acione. Nós fizemos isso para os nossos clientes, todo esse planejamento aqui para entender o que faz mais sentido, qual a previdência e qual vai ser o impacto financeiro dela lá no futuro. Mas vamos lá, então PGBL é que eu posso deduzir no imposto de renda e a VGBL é que eu não posso deduzir. PGBL eu pago sobre o total, né, o imposto vai ser sobre o total da minha carteira, da minha previdência, e o VGBL eu vou pagar só sobre os rendimentos. Só que isso muita gente fala assim, mas então, André, imposto tu vai pagar sobre tudo lá na frente, não faz sentido. Vamos lá, vamos para a planilha e vamos entender se faz sentido ou não. Estamos aqui então com o nosso exemplo e eu utilizei os seguintes dados de entrada aqui, né? A renda anual 180 mil, dá 15 mil reais por mês. O percentual a ser investido 12% sobre a minha renda, né? Então, se a minha renda é 180 mil, o governo diz que eu posso deduzir até 12% disso. Então, daria lá 21.600. Esse é o máximo do benefício que eu posso aproveitar. Não adianta eu fazer uma previdência de 50 mil reais pensando nesse benefício apenas, e aí eu não vou conseguir restituir todo o valor. Então, o máximo aqui é os 21.600. O período de aplicação, eu trabalhei com 20 anos no nosso exemplo, a gente pode mudar, mas a previdência é algo para longo prazo, né? A taxa de retorno esperado aqui é uma taxa mega conservadora, né? 10% ao ano. Então, para esses 20 anos, a gente espera 10% na previdência de rentabilidade, né? Então, o período vai dar os 240 meses, que são os 20 anos. E como eu ganho 180 mil por ano, que dá os 15 mil por mês, eu já estou na alíquota máxima de IR, seria 27,5% seria a minha alíquota. E aí, o governo, por padrão, nessa minha alíquota aqui, saiu a tabela atualizada agora, qual é o imposto deduzido, né? Que o governo ele deduz que 10 mil e pouco, para quem ganha essa faixa, já é tipo como se o teu custo de vida, algo assim, isso aqui, tu não vai pagar sobre isso. Então, ele deduz do imposto de vida, tá? Do imposto de vida. Então, entender isso agora na janela seguinte. Vamos lá, vamos simular se eu tivesse uma VGBL. Vou fazer uma previdência e quero simular que isso vai ser entre VGBL ou PGBL. Então, vamos lá. Minha renda de 180 mil, a alíquota seria 27,5. Talvez tu nem percebe isso, mas todo mês na tua folha de pagamento lá já desconta um valor. Deve perceber que é um valor pesado, né? Se a gente for olhar hoje, 38.940 deve estar deixando todo mês como imposto para o governo. Então, seria 49 mil, se fosse 27,5, mas tem uma parcela a deduzir, que dá 10.500 e pouco, que é aquele que o governo desconta de tipo, que ele diz, esse cara tem custos de vida e tal, então ele vai pagar imposto só sobre o restante, que vai dar os 38 mil, né? Então, dá quase 4 mil reais por mês, né? Então, é um valor importante que a gente deixa para o governo todo mês aí como imposto de renda. Aí, se a gente pegar o saldo, né, após o imposto de renda, é 141 mil. É o que esse cara que ganha 180, sobra para ele líquido aí os 141. Se ele fizer uma previdência de 21 mil no ano, né, ele pode fazer aportes mensais, pode só perto do exemplo que muita gente faz, por isso que eu estou fazendo um vídeo agora perto do limite, né, perto do final do ano, que é quando estoura esse prazo, mas a maior parte das pessoas faz um aporte anual no final do ano lá, baseado no cálculo de quanto ele teve de renda, né? Então, essa pessoa sobrou 141 mil, né, no ano, ela vai pagar 21.600 vai investir, né, na previdência dela, e vai dar, depois da aplicação, ainda sobra para ela viver a vida, 119 mil é o valor que ela tem no ano, né, livre aí, para ela aproveitar. Esse é o exemplo do VGBL, tá? Se a gente for para uma PGBL, que lembrando, é essa aqui que a gente utiliza para fazer a restituição. Renda 180, valor da aplicação 21. Aí, olha só, qual a grande diferença? Como essa aplicação de 21.600
que é a Previdência, né? Ela fez adesão ao plano, ela entra com uma despesa na vida desse cara, a base de cálculo para o governo vai ser 158 mil. Se a gente pegar os 27%, aí vai dar 43.500 e pouco, vai deduzir os mesmos 10.557, vai sobrar aí o valor de R de 33 mil, tá? Aqui, se a gente for comparar, olha, eram 38, né? Aí, 38.900 e pouco o valor do imposto de renda. Aqui veio para 33 mil. A gente já viu que tem uma diferença bem grande. Na VGBL, tu iria estar pagando uns 39 mil praticamente. No ano, aqui caiu para 33. Então, uma diferença bem grande. Aqui caiu praticamente para 3 mil reais por mês, né? Só que aqui, na prática, o que iria acontecer? Tu, como investidor, como CLT, tu já, todo mês descontou a tua folha de pagamento já aquele valor, quase 4 mil por mês. Agora, quando tu faz a tua previdência e tu faz a declaração de imposto de renda, o governo vai dizer, opa, esse cara pagou mais do que deveria, vamos devolver para ele. E daí nasce a restituição. Nesse caso aqui, a gente teria uma restituição, se a gente só fizesse isso, de 33 a 5.900, tá? Então, uma boa diferença aí que a gente vai deixar de pagar para o governo, tá? Então, esse aqui é o cenário. Agora, vamos olhar como é que isso se comportaria ao longo do tempo, tá? Vamos olhar para a nossa VGBL, qual vai ser o resultado no final das contas, porque a gente precisa analisar, e a gente precisa lembrar que a VGBL eu vou pagar imposto só sobre os rendimentos, e a PGBL eu vou pagar sobre tudo. Então, vamos ver o que vai fazer mais sentido. Nesse cara aqui, a gente aplicou 472 mil, como a gente tinha um rendimento de 10% ao ano, durante 20 anos, rendeu 860 mil. Tá? Então, deu 1.292.000 o acumulado dessa previdência aqui em 20 anos. Se a gente olhar para o valor do imposto de renda, né, que a gente tem que pagar, como passou mais de 10 anos essa minha previdência, vou pagar só 10% sobre o ganho, porque eu optaria pela tabela regressiva, né? Quanto mais tempo eu deixo minha previdência, depois de 10 anos ele atinge a menor alíquota, que é 10%. Começa em 35%, muito parecido com a nossa tabela de renda fixa, para investimentos de renda fixa. Na previdência começa em 35% e vai diminuindo até chegar à menor alíquota, que é os 10%, depois de 10 anos aplicado. Então, como rendeu 860 mil, eu vou pagar sobre os rendimentos, que vai dar 86 mil. No final, saldo líquido 1.206.000. Beleza? Bora, vamos ver como é que foi esse resultado lá no PGBL, né? A gente teve um saldo bruto aqui, né? Mesmo saldo bruto final, né? De 1.292, 1.292, que é o mesmo valor investido e a mesma rentabilidade, né? Ele só trocou PGBL ou VGBL. Então, a minha alíquota é 10% sobre o total. E aqui eu vou pagar 129.286. Então, olha a diferença aqui, né? Aqui eu pagaria bem mais imposto, 129 mil, aqui 86 mil. Então, lá no futuro, daqui 20 anos, eu vou estar pagando para o governo um imposto a mais, né? Só que, enquanto isso, eu segurei o dinheiro dele para trabalhar. E olha só, qual foi o meu desconto que eu tive todo ano? Eu economizei 5.940 todos os anos, por causa de ter optado por uma PGBL. E aí, essa economia foi de 118 mil. Então, se a gente comparar, né? Saldo total, se eu somar, né, a minha previdência mais do que eu economizei, vai dar 1.282.000, o que me dá um lucro de 75.600 só por ter feito uma PGBL e não uma VGBL. Além disso, vamos pensar o seguinte, bom, mas esses 5 mil que eu estou economizando por ano, o que eu poderia fazer? Eu poderia investir esse valor, né? Então vamos ver se a gente fizer esse investimento. Ó, esses 5 mil, 5.940, se a gente separar por mês, aqui vai dar R$495, né? Se eu fizer um investimento, o valor que eu economizei no imposto de renda, se eu investir ele para rentabilizar esse cara, olha só, R$495 por mês durante os 20 anos, ele vai render também 10%, é o que a gente colocou lá no mesmo, vamos colocar um investimento parecido, 10% ao ano. Então, eu vou ter aplicado 118.800 ao longo desses 20 anos, eu vou ter de rendimento de 236.768, isso vai dar o equivalente a R$355.000. Se eu aplicar uma alíquota de 15%, que é a alíquota da renda fixa, né, menor é 15%, eu vou ter no final aí líquido R$320.000 com o valor que eu economizei. Né? Então eu deixei de pagar para o governo e eu deixei esse dinheiro trabalhando para mim. Então eu vou ter uma rentabilidade, né, no final, um saldo líquido de R$320.000 com esse valor aí que eu economizei. No final, total, juntando aí a diferença do desconto, né? Por ter feito uma PGBL e ainda eu vou ter esse dinheiro render, eu vou ter no final 1.483.607. Dá R$276.000 a mais fazendo a PGBL do que fazendo a VGBL. Então aqui fica a simulação com o grafo aqui, né? Se eu fizer uma VGBL
e se eu fizer uma PGBL e além disso pegar um valor que eu economizei e botar render. Aí sim a diferença fica monstruosa, fica absurda e acaba sendo muito, mas muito vantajosa, né? Muita gente vai dizer, ah, não, mas eu não ganho 15 mil por mês, eu ganho 5 mil por mês. Pô, então vamos fazer o teste aqui colocando 60 mil reais. Aí a gente vai ver aqui que a gente vai ter o seguinte, ó, ainda vai ser vantagem fazer uma PGBL, vou economizar 25 mil, e se eu pegar esse valor e investir, né, aí o meu ganho vai ser 92 mil reais. Se a gente jogar isso no tempo, pô, ele está falando em 20 anos. Isso aí, 20 anos vai dar praticamente 5 mil reais por ano que eu estou ganhando só por causa de fazer uma estruturação da minha previdência privada. E é isso aqui que a gente faz como assessoria de investimento. Para quem chegou até aqui, na descrição tem um link para quem quiser entrar na nossa fila aí de espera, né, de assessoria. A gente está com vagas para 2024, para novas assessorias. Então, quem precisar de ajuda para fazer isso, conte conosco aí. Mas se não, tá aqui, a planilha inclusive vai estar à disposição para vocês utilizarem ela também e simularem do jeito que vocês quiserem, tá? Então, naturalmente, chega tem um valor que passa a não ser vantagem. Então, vamos supor aqui que se eu ganhasse 20 mil reais por ano, né? Olha só, não é vantagem de fazer a PGBL, para ver que o saldo deu negativo, menos 4.800, né? Então, a VGBL aí seria melhor. Aí, obviamente, talvez tu nem precisaria fazer uma previdência pensando no benefício tributário, mas tu pode fazer previdência pelos outros motivos. Guardar dinheiro, ter a parte da sucessão facilitada, né, para os beneficiários sem pagar imposto, ter menos impostos. Só um grande detalhe hoje é o seguinte, que é a outra etapa do nosso trabalho, é escolher bem os produtos, e eu vou falar disso agora. O próximo ponto, né, depois que você já escolheu se vai ser uma PGBL, uma VGBL, já entendeu os benefícios, chega o momento de tu escolher a carteira, né? Quais vão ser os fundos que vão compor essa previdência. E o que muita gente não sabe é que tu pode hoje escolher os melhores fundos do mercado possuem clones deles focados na previdência. Então, tu consegue ter acesso aos melhores fundos do mercado com taxas justíssimas, com ótima rentabilidade, com diversificação. Então, a gente olha para toda a tua carteira e aí sim, acho que é o que tu tem que, na hora de escolher também a previdência, aquele produto tem que casar, né, com a alocação, com a árvore de alocação da tua carteira. Como assim? Por exemplo, tu tiver uma carteira toda ela focada em renda fixa, daqui a pouco na tua previdência faz sentido tu ter uma parte com multimercados. Ou a tua carteira é muito agressiva, talvez a previdência faça sentido tu ter ela mais conservadora, com ótimos produtos de renda fixa, com proteção de inflação e assim por diante. Mas o grande detalhe é tu ter isso com não uma escolha aleatória, sim, uma escolha baseada na sua árvore de alocação e também sempre com atenção ao cenário macroeconômico, porque naturalmente essa previdência vai ter que passar por algumas mudanças ao longo do tempo e isso não tem problema, tu não precisa resgatar. Muita gente também acha isso, então se eu trocar minha previdência lá, eu vou ter que resgatar. Não, tu consegue hoje só trocar de um fundo para o outro, tá? Isso também nós auxiliamos como fazer. Então, teu fundo, aquele fundo lá não está rendendo tão bem, vou migrar para um outro fundo que está talvez mais preparado para o novo ciclo do mercado brasileiro agora. Daqui a um tempo a inflação deve voltar a acelerar, então talvez também faça sentido ter um fundo que tenha como estratégia principal a parte da inflação e assim por diante. E assim finalizamos esse vídeo onde a gente mostrou e comparou na prática se faz mais sentido ter uma PGBL, uma VGBL e com toda certeza esclareceu muitas dúvidas aí sobre como funciona essa previdência e como utilizar ela de forma inteligente para poder melhorar a tua performance nos investimentos, melhorar a tua projeção futura lá de renda passiva, né? E complementar a tua previdência. No mais, não se esqueça de deixar o curtir aqui e compartilha com alguém que talvez precise de uma ajuda em relação à sua previdência. Valeu, galera!